90 minutos aqui pela Equatorial FM. Depois desse primeiro bloco polêmico, vamos agora falar de política. Vamos falar dos bastidores do poder, eleições 2026 no Amapá. Estamos aqui na bancada com meu amigo Natalino, com o Tio Gigante, sempre curto e grosso na linguagem popular, e também com meu amigo Marshall dos Anjos, também tá por aqui. O Dark pilotando a nave, agora assumindo. E hoje o assunto do momento, Tio Gigante, é a pesquisa GPS. O Portal Amapá fez uma matéria trazendo um pouco o panorama, essa análise de cenário após o resultado dessa pesquisa. É a terceira pesquisa divulgada no ano de 2025 sobre a corrida para o governo do estado e para o Senado Federal no Amapá. O que diz aqui a matéria do Portal Amapá sobre os números? Tá lá no Instagram, segue lá, @Portal Amapá, ou vai lá no Facebook, Portal Amapá. Digita Portal Amapá no Facebook ou no Instagram. No Instagram, @Portal Amapá. Clécio sobe e Furlan cai em nova pesquisa para o governo do Amapá. Uma nova rodada da GPS Pesquisas, divulgada em 28 de setembro de 2025, aponta mudanças no cenário da corrida ao governo do Amapá. O levantamento mostra crescimento do atual governador Clécio Luiz, do Solidariedade, e queda do prefeito de Macapá, Dr. Furlan, do MDB, em comparação com pesquisas anteriores. Nos votos totais, traz os seguintes números. Dr. Furlan aparece com 49,21%. Clécio Luiz teria 38,57%. Nenhum, ou não sabe, nenhum, 6,4% não vota em nenhum dos dois candidatos. Os dois nomes postulantes, no caso, pré-candidatos. Não sabem ou não responderam, 7,81%. Nos votos válidos, quando são excluídos, Tio Gigante, os nulos, os brancos e indecisos, Furlan estaria liderando com 57,37%. Clécio chega a 42,63%. Apesar de Furlan ainda aparecer na frente, a diferença diminuiu em relação a levantamentos anteriores, indicando um avanço da candidatura de Clécio, que pode estar colhendo frutos de entregas recentes do governo estadual e reações a episódios polêmicos envolvendo a gestão municipal do prefeito de Macapá. Vamos registrar aqui que o governador Clécio deve ser um candidato natural à reeleição, Então, por enquanto, ele ainda é pré-candidato, ainda não é candidato oficialmente, nem ele nem o Furlan. A pesquisa alimenta o clima de acirramento na disputa estadual, a polarização entre dois grupos políticos, de um lado o governador Clécio Luiz e de outro o prefeito da capital, e sinaliza que a campanha deve ganhar ainda mais intensidade nos próximos meses. De um lado Clécio Luiz, governador, de outro prefeito de Macapá, Dr. Furlan, Essa nova pesquisa do Instituto mostra que Clécio cresceu e Furlan despencou, vem descendo a ladeira, desde o início do ano. Ele chegou a pontuar 85%, e hoje ele pontua 57%, quase 30 pontos de queda em 9 meses após o início do seu segundo mandato, Divulgada em 28 de setembro de 2025, a pesquisa traz indícios de uma virada política no Amapá. Já são indícios, Onde tem fumaça, tem fogo, segundo a análise que está no Portal Amapá. Em comparação com levantamentos anteriores, aponta-se uma subida expressiva do governador Clécio Luiz, do Solidariedade, e simultânea queda do prefeito de Macapá, Dr. Furlan, do MDB. Uma movimentação que parece refletir o desgaste acumulado por casos recentes que abalaram a imagem municipal e uma conjuntura favorável ao governador, o governo estadual. Diz aqui a matéria do Portal Amapá: do favoritismo absoluto ao recuo, a trajetória de Furlan. Em julho de 2025, pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que inclusive o instituto oficial contratado pelo PL,
nas eleições, tem inclusive um contrato, o Paraná Pesquisas. É bom que se diga que o Paraná Pesquisas é um instituto pago pelo PL, e aqui no Amapá fez uma pesquisa em julho. O PL, o Partido Liberal, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, está na base de sustentação. O deputado Vinícius Gurgel, que preside o partido no estado, está apoiando o prefeito de Macapá, doutor Fulan. Então, em julho de 2025, o Paraná Pesquisas apontava doutor Fulan com 65,2% das intenções de voto para governador do estado, contra apenas 24,3% do atual governador Clécio Luiz. A diferença era praticamente esmagadora, mostrando Fulan como um nome dominante em todo o estado. Desde então, entretanto, ele passou a enfrentar uma sucessão de escândalos na sua gestão, desde o início do segundo mandato. Escândalo na comunicação, escândalo na CETEMAC, escândalo de aluguéis de prédio na educação, reclames da população, buraqueira, pontes, né, de péssima qualidade sendo construídas, né? Aí veio aí a agressão contra a equipe do jornalista Everson Castro, diz a matéria do Portal Amapá, em 17 de agosto, durante uma cobertura municipal. Isso gerou, segundo a análise, um desgaste à imagem do prefeito, que era tido como cara do diálogo e passou a ser visto como um político perigoso e agressor, né? Outro ponto aqui que pode explicar um pouco desse desgaste da imagem do prefeito: a deflagração da Operação Paroxismo pela Polícia Federal, investigando supostas fraudes em licitações e contratos públicos vinculados à gestão municipal. A Operação Paroxismo, ela foi até a residência do prefeito, fez busca e apreensão na casa do prefeito, na casa do seu irmão, que é secretário municipal de governo, na casa de vários gestores, e apura indícios de direcionamento da licitação, suspeitas de pagamento de propina, o chamado escândalo do propinão. Por quê? Porque, segundo a Polícia Federal, o empresário da Gama Engenharia, antiga Santa Rita Engenharia, teria sacado 9 milhões de reais que seriam direcionados para pagamento de propina ao grupo político do prefeito, doutor Fulan. Essa propina teria sido entregue num saco, tio Gigante. É o Uber mais caro da história, né? É um Uber desse aí que o Natalino queria pegar, né? Um saco, 9 milhões no saco, e teria sido entregue, segundo a PF, nessa investigação da Operação Paroxismo, que é a terceira operação que atinge a gestão e faz busca na casa do prefeito, ela teria sido entregue para o próprio prefeito. A instalação de CPIs, né? Ou a criação de CPIs, o pedido de criação de CPI, porque até agora não foram instaladas, né? Na Câmara Municipal, uma para investigar o chamado propinão da obra hospitalar da Zona Norte, outra para apurar irregularidades na Macapá Previdência, que tem um rombo aí estimado de mais de 80 milhões de reais. E é coordenada aí, né, a Macapá Previdência, indicação política do grupo do Cássio Ramos, que inclusive tem uma empresa dele que opera dentro da Macapá Previdência, ele que tem uma empresa com endereço em Belém. O bloqueio de emendas parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal, com base em decisão do ministro Flávio Dino e recomendações da CGU, Controladoria Geral da União, em que Macapá figura entre os municípios com pior índice de transparência, né, na execução de emendas parlamentares, a emenda PIX, a emenda RP8 e a emenda RP9. São 128,9 milhões de reais sob suspeita de execução sem transparência entre os anos de 2020 e 2024, que coincidem com o primeiro mandato do prefeito Dr. Fulan. Com esses fatores, o que se viu foi um desgaste paralelo à ascensão do governo estadual, reduzindo substancialmente a margem política de Fulan, né, a diferença dele para o Clécio. E ainda tem problemas no transporte coletivo, teve a questão das pontes aí que foi escancarada, a péssima qualidade, a ponte de concreto em cima de madeira podre, né? Tem aí a questão dos pagamentos dos artistas do Macapá Verão, os protestos, né? Até o neto do Vila Texana não está recebendo, segundo as informações, com aquela mega estrutura, né, daquela ata de 59 milhões de reais, né? E foi feito várias exigências pelos artistas, como o Safadão, que recebeu pagamento antecipado, Pix de R$1 milhão, o cachê do Safadão, e que ele tinha que ter um som top, estrutura, né? A JBL, então foi feito todo um sistema aí para o Macapá Verão. E a informação que eu tenho é que existem meses de pagamentos atrasados para a empresa que organiza a estrutura de eventos da Prefeitura de Macapá. Fora isso, a demissão de 600 trabalhadores, em torno de 600 vigilantes das escolas.
né? Corte de energias em escolas sem aula, problemas de alagamentos nas UBS de Macapá, como a UBS do Congós. Uma chuva, a UBS foi pro fundo, né? Também tem problema de pagamento da L Correia, dos terceirizados da chamada L Correia, que presta serviços na área da saúde nas UBSs e nas escolas e creches, né? Estariam aí com 6 meses de pagamentos atrasados para a fatura da empresa, e começou a atrasar o pagamento dos trabalhadores, pagamento da empresa que faz a manutenção do SAMU. Então são muitas denúncias, escândalo do Pix de 43 mil, né? Do secretário de comunicação pagando a M2 pagando o Pix para a empresa do ex-secretário que está no nome da ex-esposa. Tem vários escândalos envolvendo a CETEMAC, aluguel de prédios para funcionário anexo da Secretaria de Educação, que derrubou o secretário de Educação em nome de parente, né? Então, são vários escândalos que o ano de 2025 trouxe aí, né, à tona, inclusive gastos absurdos com eventos, enquanto existem vários problemas na saúde, na educação, no governo municipal do prefeito de Macapá, doutor Fulan, que após reeleito enfrenta dificuldades financeiras e dizem que o rombo nas contas do município já chega à ordem de 400 milhões de reais, né? E aí o Portal Amapá traz também a seguinte informação, né, falando do que teria ocasionado essa queda do Fulan nas pesquisas, apesar do favoritismo dele até o início do ano, em 85% ele caiu para 65% e agora para 57%. O impulso de Clécio Luiz, o que teria provocado o crescimento do atual governador Clécio? Já o governador Clécio Luiz parece aproveitar o momento para se consolidar politicamente. Na nova pesquisa GPS, ele saltou para 42% ou mais, se formos levar em consideração a margem de erro nas intenções de voto. Um crescimento relevante nesse cenário, frente ao seu patamar de 29% registrado no Instituto Paraná Pesquisas em julho, segundo os dados que circulam na opinião pública e no debate político local. Esse avanço confirma uma adesão mais ampla ao seu governo, incentivada por entregas concretas. A marca dos 100 mil empregos gerados no Amapá através de obras, inúmeros serviços ofertados, concursos públicos, inauguração de mais de 30 escolas estaduais novas e mais de 80 escolas reformadas, obras estruturais de impacto como a pavimentação da rodovia JK, duplicação da antiga JK, atual JP, e recentemente a chegada do asfalto e pavimentação asfáltica em vários bairros da capital, como a ampliação do acesso ao Hospital Universitário de Gigante, que a gente passou lá pela frente hoje, tava só buraco. Aí tem asfalto no Mar Abaixo, tem asfalto na Universidade, tem asfalto no Vale Verde, tem asfalto no Murici, tem pavimentação na JK, tem asfalto em Santana, tem asfalto em Iapoque, Laranjal do Jari, tem asfalto chegando em vários lugares, no bairro Açaí, que foi abandonado. Fora o asfalto, tem o ponte firme, ponte de concreto armado, com estrutura de ferro e não estrutura de madeira com concreto em cima. Tem aí também a organização de eventos simbólicos, como o Equinócio, e o mega evento do ano, que foi a Grande Expofeira, que movimentou mais de R$1 bilhão em negócios para a economia local. Eventos simbólicos, né, como a realização da 54ª Expofeira Agropecuária do Amapá, que reuniu aí atores do agronegócio, produtores rurais, e promoveu visibilidade nacional para o estado. Foram mais de 40 mil turistas que visitaram o Amapá durante o período da Expofeira no mês de setembro. Alianças políticas fortalecidas. Clécio ampliou seu arco de apoio de aliados, agregando os partidos que vão do campo da esquerda, do campo progressista, ao centro e à própria centro-direita, né? Ao campo progressista local, o que fortalece seu palanque para 2026. Daqui a pouco a gente vai fazer essa análise dessa ampliação de alianças, de aliados, inclusive com a vinda do PSB, com a ida do PSB para o arco de aliados. PSB que estava com Fulan, né, foi escorraçado da prefeitura e passa a integrar o arco de alianças do atual governador Clécio Luiz, né? Vários partidos que não estavam, né, inclusive o grupo da família Favacho, parte do MDB já está com o governador, esteve com o Fulan na eleição de 2024
Uns estiveram em 2025, como a Patrícia Ferraz, o Cirilo e o Gilvan, e alguns não estão mais. Benefício, um outro fator aqui, Natalina, o benefício do palanque nacional, né, com o governo federal liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, melhorando nas pesquisas e a performance positiva em pesquisas nacionais. O palanque estadual de Lula dá atração ao projeto de reeleição de Clécio e de seus candidatos, possíveis candidatos ao Senado. Vale destacar aqui que o papel do governador Clécio, do senador Davi Alcolumbre, do Randolph, principalmente do Davi, do Clécio, no convencimento da Petrobras e do IBAMA para liberar a pesquisa para prospecção e exploração de petróleo foi um movimento que partiu da política local, um movimento que enfrentou o debate ambiental preservacionista e o debate fundamentalista de técnicos do IBAMA e que fez inclusive com que o IBAMA mudasse de opinião. E hoje nós já estamos vivenciando um momento de pesquisa no Amapá. O governo do estado, o governador Clécio Luiz, deu todo o suporte e apoio para que a Petrobras instalasse uma base de apoio à fauna e flora no Oiapoque. Todos os licenciamentos ambientais foi possível e o próprio governador esteve lá na plataforma no navio sonda que está fazendo a pesquisa e a perfuração para saber a quantidade de petróleo. Então isso cria toda uma expectativa econômica, isso atrai investidores, atrai investimentos. O Amapá bateu recorde de empregos, 100 mil empregos no mês de setembro durante a Expofeira. E algo importante a se observar, não é só a questão da geração de emprego e renda, é a diminuição da fome, da miséria e da pobreza. O estado do Amapá já foi um estado considerado extremamente pobre até 2022, liderando o mapa da fome, né, entre os 27 estados da federação. E o estado que era vergonha como campeão de emprego, como campeão de desemprego, e agora passa a ser líder nacional no CAGED na geração de emprego. Então são dados que a gente traz aqui, econômicos, políticos, de alianças, de conjunturas, né, de problemas políticos ocasionados também no outro lado pela gestão do prefeito de Macapá. Então esse cenário comparativo da queda de Fulano com a ação de Clécio, né, traz aí com o indicador início a situação de julho, lá atrás do Paraná Pesquisas, e agora em setembro uma mudança de cenário com o Instituto GPS, né, o que está acontecendo também a nível federal, onde o Lula passa a recuperar a popularidade dele. O Lula vinha caindo em abril e voltou a crescer com o movimento, né, que foi feito em defesa da soberania nacional quando o Eduardo Bolsonaro defendeu sanções comerciais, e isso se voltou contra a extrema-direita, né? Tem mais aqui, esse cenário mostra que Fulano perdeu parte de seu favoritismo que parecia irrefutável em meados do início de 2025, enquanto Clécio vem ocupando esse vácuo com uma narrativa mais sólida. Riscos e desafios para ambos os candidatos. É uma análise aqui imparcial, gente, né? Uma análise política. Depois a gente vai dar a nossa opinião. Embora o crescimento de Clécio seja expressivo, ainda existem desafios. Ele precisa consolidar alianças no interior do estado, na capital, assegurar a fidelidade da base política e sustentar entregas até 2026. É aguardado com muita expectativa, por exemplo, a entrega de hospitais, né? O hospital de Porto Grande, que eu mostrei hoje no programa da TV Tucuju, tá a todo vapor, são mais de 200 novos leitos. O hospital de emergência, inclusive, vai ter uma live hoje. O Raul Calins e o Fabão, que inclusive são assessores do Fulano, os dois. Eles trabalham com o Fulano, são da base do Fulano, vão fazer uma live no 7º andar do hospital de emergência, né? Então eles vão fazer essa live para mostrar a grandiosidade, a maior obra de saúde pública do Amapá, né? Então, o Clécio precisa assegurar essa fidelidade da base política e sustentar a entrega até 2026, porque ele tá sofrendo traições aí, principalmente vindo da base do PDT, né? A base do PDT tem sido desleal com o atual governador Clécio Luiz, principalmente porque o PDT tem a vice-governadoria, né, o Antônio Teles Júnior, né? Já para Fulano, o desgaste é alto. Ele precisa reagir rapidamente, responder às denúncias, demonstrar governança efetiva para interromper a queda. Isso é um problema porque existe falta de transparência. A decisão do STF mostra isso, existem indícios, escândalo de corrupção, e não é uma corrupção localizada não, Natalina. É uma corrupção sistêmica generalizada praticamente em toda a prefeitura. E de que esse esquema de corrupção seria segundo a PF, liderado em alguns casos pelo próprio irmão do prefeito,
segundo aponta as investigações. Então o fulano teria que cortar na própria carne e mudar, né, o direcionamento político dentro do governo. A nova pesquisa GPS reflete não só uma virada momentânea, né, uma ascensão momentânea, né, porque é um movimento, né? Como é que funcionam os números? Ele vai em progressão aritmética ou progressão geométrica. Então o Clécio ele cresceu em 3 meses, menos de 3 meses, não, 2 meses, porque foi feita em julho uma pesquisa que ele tinha 29%, o fulano tinha 65%, né? O fulano tinha 65% e caiu em 2 meses, depois de julho, depois do Macapá-Verão, agosto e setembro, ele caiu mais quantos pontos? De 65 para 57, ele caiu em torno de 8 pontos aí, né? E o Clécio cresceu 12 pontos. De julho, ele tinha 29 e vai a 42%. Eu até me surpreendi com esses números, porque eu achei assim, olha, com esse cenário de desgaste, eu acho que o fulano cai 1%, 2% ao mês, e o Clécio vai crescer 2%, 3%, não, ele cresceu 12 pontos e o fulano caiu 8 pontos, já são quase 30 pontos em 9 meses, né, desse segundo mandato. É claro que o segundo mandato, né, todo mundo tem um pouco de desgaste, né, por conta da questão do establishment político, né, o cara tá na reeleição, ali ele não vai ter o mesmo gás já no segundo mandato. Então, olha só, diz aqui essa questão, né, então... A conclusão aí, né? A nova pesquisa GPS reflete não só uma virada momentânea, mas possivelmente uma mudança de tendência. Ou seja, uma tendência nos números, no cenário político amapaense. Se essa tendência continuar, logo mais nós teremos um empate técnico, né? Clécio Luiz aparece agora como opção competitiva e renovada, capitalizando o desgaste de fulano, gerado por denúncias de escândalo de corrupção, por má gestão do dinheiro público, por falhas na execução de emendas e recursos federais, falta de transparência na prefeitura, desmandos em várias secretarias, ausência de pagamento de servidores terceirizados, as promessas não cumpridas como concursos públicos, que até agora ele não fez, promessas eleitoreiras não cumpridas como Bolsa Comida na Mesa, Armazém do Povo, né? Restaurante popular na Zona Sul, são inúmeras promessas que o prefeito não cumpriu em 2020, 2024 e, claro, uma oposição mais fortalecida no parlamento, porque sem a oposição no parlamento, né, e agora com o MPF e a Polícia Federal abrindo os olhos para a mexilhagem que tem na prefeitura, as coisas começam a vir à tona e a população começa a fazer um exercício de cidadania, de pensar, será que é tudo isso mesmo que falam ou se realmente existem esses escândalos de corrupção? Clécio Luiz, né, se mantido esse ritmo, o cenário para 2026 poderá configurar uma disputa muito mais equilibrada do que se imaginava há poucos meses atrás, início de janeiro, né? E para quem antes parecia invencível, a ascensão de Clécio representa uma séria advertência, né? Tá, então, Natalino, são as informações do Portal Amapá, essa matéria que traz uma análise, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esses números, sobre esse resultado da pesquisa do Instituto GPS. Bastante pertinente, dado que o cenário atual, como bem diz a pesquisa, é completamente diferente do que o da primeira eleição do prefeito fulano. Hoje o cenário é diferente. As pessoas que compõem o governo hoje são diferentes da primeira gestão. A segunda legislatura dele agora foi eleito com um arco de alianças. Veja, PSB, Patrícia Ferraz, um monte de gente, Cirilo, os Borges, um monte de lideranças políticas, praticamente todos. João Henrique. E de repente, não mais que de repente, essas lideranças foram chutadas, cuspidas do governo. Completamente, né? Exatamente, abandonado, jogado de lado, gigante. E aí, qual é a reação do eleitorado em frente a uma série de desmandos que vem acontecendo na prefeitura? Polícia Federal, só mais de 3 operações aí, só que eu lembro, né? 3 operações. Na casa do prefeito, porque tiveram outras operações em outras secretarias. Sim, operações sucessivas da Polícia Federal. E olha, quando a Polícia Federal, ela abre o bico, meu amigo, pode ter certeza de que tá com o manto da verdade. Não há mentira, não há o que inventar, como fez o prefeito fulano tentando incriminar o nobre jornalista Ebson Castro, quando de uma singela pergunta: prefeito, a obra
está em atraso porque ela foi lançada a pedra fundamental ali, a ordem de serviço em 2023, salvo o melhor juízo, e só agora que Vossa Excelência vem se manifestar por ela, de acordo com uma questão de eleição, ela está em atraso. Rapaz, o cara, uma reação violenta que agrediu a equipe do Bicuda e mandou a guarda. Então veja que há um cenário agora completamente diferente e a população ela começa a enxergar essa série de irregularidades. É falta de medicamento nas UBS, é o SAMU que não funciona, cara. É o médico de primeiro atendimento do cidadão, Edson. É o SAMU. É o SAMU, tio gigante. É ele que socorre as pessoas, Massal. Tanto é lá dos seus socos que levou na sua costela, da guarda da Gestapo do prefeito Furlan. Sério, Natal. Eu vi lá e jogado no camburão como se semelhante fosse. Então, veja o comportamento. Então, esses comportamentos... Comportamento autoritário, ele tem feito... Ele tem tido um repúdio. Sim, tem tido repúdio. Esse repúdio, a gente percebe esse repúdio de parte da população, principalmente os formadores de opinião, classe média, imprensa, a juventude, que não concorda, a imprensa, porque, querendo ou não, a imprensa nacional, ela se... unificou, né? E questionou a postura autoritária e violenta do prefeito. Sim. É algo que, por exemplo, eu acho que não vi em outros estados, prefeitos de capitais, agredindo repórteres, agredindo cinegrafistas. Essa postura, Abson, não se coaduna. A agressão verbal em si, o discurso belicoso, o discurso udenista, o discurso de agressão, ele já é, por si só, reprovável para um político de atacar a imprensa, a liberdade de imprensa. Porque a gente vê aí a violência política contra a imprensa, mas agora a gente tem uma violência velada, física e de intimidação contra o trabalho da imprensa livre e democrática. Exatamente. O que acontece também é que o prefeito Dr. Furlan, ele já não nada sozinho nesse rio, nesse mar chamado Amazonas. Só me permita um comentário para completar o baixo astral dele que ele vive, o péssimo astral agora, imagino, por conta da malversação de recursos públicos, está impedido de acessar as emendas dos parlamentares, né? E aí, por sua excelência, o ministro Flávio Dino. Por quê? Porque ele não prestou contas. Exatamente. Porque não tem transparência. E esse dinheiro, segundo a Polícia Federal, segundo a Controladoria Geral da União, esse dinheiro dos 128,9 milhões, ninguém sabe o resultado final dele, se ele realmente foi aplicado. Aí nós temos 100 milhões para a construção de pontes em Macapá, que poderia ser ponte de concreto, e o vereador Josélio Mais Saúde, de forma ainda que feliz, mesmo não sabendo se comunicar para a sociedade, fez um projeto que, de certa forma, regula essas construções irregulares de pontes em Macapá, porque aí quando teve o encontro, né, como se fosse o encontro das águas, né, dos rios Amazonas, que depois provoca a pororoca. Né? O encontro da ponte firme do governo com a base de ferro, com a ponte meia boca da prefeitura, com um pedaço de madeira podre, né, com virola podre. E que a própria moradora e os moradores dos bairros começaram a questionar: não, a gente não quer só comida, como diz a canção do Titãs. A gente quer comida, bebida, diversão e arte. Nós queremos mais do que pontes meia boca, nós queremos pontes firmes, pontes de concreto que vão durar por 20, 30 anos. Nós não queremos só o rock doido na Praça das Cagadas de Jacibarata. Nós queremos que os artistas locais sejam valorizados. Nós não queremos só que o Safadão venha aqui de jatinho, pegue e leve R$1 milhão no seu Pix. Nós queremos que os artistas amapaenses, os poetas, né, como a professora Carla Nobre e tantos outros artistas do hip hop, sejam respeitados. Nós queremos o transporte coletivo de qualidade. Os 180 novos ônibus que prometeram que seriam de ar-condicionado, e não aquelas latas velhas que nós mostramos, tio gigante, onde nem vidro tem no banco de trás. Os bancos dos ônibus todos pirentos, sucateados. Então isso mostra o descaso do trato da gestão municipal, do desgoverno do prefeito Dr. Furlan, do prefeito Furlan, com a população mais pobre e carente de Macapá. Porque quem é que anda de ônibus em Macapá, se não é a classe trabalhadora, se não são homens e mulheres, a juventude e até mesmo as crianças que precisam se deslocar para a escola, para o trabalho, para a faculdade. Então, hoje há uma demanda reprimida. O transporte coletivo está na ordem do dia.
população conseguiu perceber isso quando o prefeito prometeu ônibus de graça até as 2 horas da manhã e não apareceu os ônibus. Os ônibus não apareceram em Macapá. Teve falta de ônibus, né? 5, 6 horas da manhã, tava faltando ônibus, pessoas querendo sair para voltar, inclusive os empreendedores para retornarem para suas casas para descansar, as pessoas que foram se divertir, assistir os shows, não tinham ônibus. E os 180 novos ônibus com ar-condicionado não existem. Ficou no conto da carochinha. Então, uma promessa mentirosa, uma fake news contada em campanha, uma coisa que não saiu do papel. E aí ele diminuiu ainda a quantidade de ônibus. E aí ele pega uma pisa no Supremo Tribunal Federal, no STJ, desculpa, que diz que ele tem que indenizar a empresa que ele tirou. Aí ele pega mais uma surra, uma pisa no STF de 11-0, porque ele quer diminuir o poder de fiscalização da Câmara, cortando o orçamento do 10º da Câmara. Que é pra quê? Porque quando tu tira, né, o orçamento da Câmara, você faz com que a maioria dos vereadores fiquem de joelhos e deixem de fiscalizar. Já tendo o orçamento, já tem peão que tá pulando de barco, deixando de fiscalizar, deixando de não OBS fiscalizar, deixando de fazer seu papel de legislador e tá negociando cargos, prestígio de poder, traindo os próprios familiares, traindo tio e tia, traindo o próprio partido político, né? Traindo os próprios grupos políticos para ir negociar acordos com empresas, negociatas de bastidores. Imagine se, né, reduzisse o orçamento. Então, é uma ação de tentar desacreditar a própria imprensa profissional, de tentar diminuir o poder de fiscalização do parlamento e de tentar confundir a opinião pública com desvio de atenção. Desvio de atenção, desfocando dos escândalos de corrupção em Macapá. Tio Gigante, esse cara quer detonar os vereadores, né? Natalino, agora, Natalino, é o seguinte, só para que a gente possa falar em relação ao que causa essa queda do Fulan, por exemplo, a falta de concursos públicos, né? Cara, né? Não é só isso, a falta de concursos públicos, ele vem desvalorizando a própria Guarda Municipal, que ele tem usado como instrumento de perseguição política para intimidar a imprensa e opositores, uma verdadeira Gestapo, dentro um verdadeiro DOPS dentro da prefeitura. Porque outro dia a guarda deu tiro aí na doida aí, mano. Os caras estão despreparados, ainda não estão preparados para usar armamento. Estão perseguindo os ambulantes, os trabalhadores, os batedores de açaí na orla, querendo apreender as embarcações. Então realmente é uma ofensiva truculenta do governo Fulan contra os mais pobres, contra a população, contra quem se levanta, as poucas vozes roucas das ruas e da imprensa que se levantam para denunciar os seus desmandos. Então, isso daí, ele tem um sintoma, ele é sintomático, ele começa a ter uma percepção no meio da população, na opinião pública, e antes, Natalino, em janeiro, se você criticasse o Fulan, um buraco numa rua, a população caia matando. Hoje, a própria população já denuncia o que está errado e cai matando, criticando o prefeito de Macapá. Então, isso mostra uma desidratação, uma queima de gordura no capital político, na imagem do prefeito, o doutor Fulan, né, por conta dele prometer e não cumprir. Ele prometeu o quê? Prometeu ônibus, prometeu armazém do povo, prometeu Bolsa Comida na Mesa. Os únicos projetos e programas sociais de transferência de renda que combatem a fome no Amapá são do governo federal, governo Lula, Bolsa Família. Popular ele inaugurou. Ele fechou lá na Zona Sul, na Zona Norte, e não fez na Zona Sul que ele prometeu em campanha. Então, não tem Bolsa Comida na mesa. A única comida que tá chegando na mesa é dos seus apadrinhados, dos puxa-sacos, porque do povão mesmo não tá chegando. Então, só tem, por exemplo, o programa social do governo federal, Bolsa Família, né? Tem aí agora o gás, o auxílio o gás do povo, né? Gás Brasil, né? Comando o programa, que garantiu gás pro povo. Tem aí a diminuição da conta de energia para quase 20 milhões de pessoas. Tem agora a isenção do imposto de renda do governo federal. Sim. E aqui no estado temos o Renda para Viver Melhor, que dá um apoio para famílias carentes. Temos o Amapá Jovem e o Amapá Sem Fome, que está combatendo a insegurança alimentar. Então são questões comparativas. E aí, de um lado, na Baixada tem o Ponte Firme do governo e tem a Ponte Meia Boca da prefeitura. Tio Gigante, eu quero ouvir a tua opinião sobre essa queda do Fulan e também sobre a sessão do Clécio. Eu acho que o Clécio começou a acertar na política, ainda tem muita gente vaidosa no governo, muito caboclo com peito de pombo, muito secretário
muito secretário que não atende o telefone dos deputados, das lideranças políticas, que não atende uma liderança de bairro, que não gosta de dar entrevista. Mesmo assim, o Clécio tá fazendo política, começou a acertar os ponteiros, começou a andar pelos municípios, inaugurando escolas, inaugurando unidades de saúde, realizando chamamentos em concursos públicos, né? Ou estruturando a máquina pública, e temos várias obras de saúde, que é o calcanhar de Aquiles, que era o calcanhar de Aquiles até um dia desse do governo passado. E principalmente a melhoria dos dados da segurança pública. Que, né, faz com que haja esse combate à violência. Tio Gigante, tua opinião? Por que Furlan caiu e por que Clécio cresceu? Olha, eu acho, na minha opinião, ouvindo aí vocês falarem, que time que tá ganhando não se mexe. A gente vê o avanço que o governador Clécio está fazendo no estado, principalmente na saúde. Né? Eu que o diga, porque eu preciso de saúde pública, né? Que eu não tenho plano de saúde, e eu vejo que realmente a saúde, desde quando o governador Clécio assumiu esse estado, melhorou a nível de todos os municípios, mesmo aqueles que não estão apoiando ele. Mas ele está indo lá e está mostrando a cara e está trabalhando. Agora, eu sempre falo que, como você acabou de falar, tem gente que está no governo que, em vez de ajudar o governo, está atrapalhando, porque tem pessoas aí, famoso peito de pombo, como foi falado, que se empolgam porque é chefe daquilo, porque é do gabinete, porque é secretário, porque é isso e aquilo, e acha que isso o governador não pode resolver, com uma canetada o governador resolve. Então, antes que o governador resolva, você que está no cargo de confiança do governo, você tem que fazer o seu trabalho e trazer retorno para o governo. Na minha opinião é essa, entendeu? Olha, por exemplo, um assunto muito, muito importante que eu estava lendo uma manchete aí do governador Clécio, através, parece que foi do senador Davi ou foi do senador Randolfo, que trouxe um equipamento muito importante para principalmente aquelas pessoas que são diagnosticadas com câncer, que às vezes tinha que ir para fora para fazer, né? Eu não estou lembrado do nome do aparelho. É um acelerador de partículas. Ele custou ressonância magnética. Ele custou milhões de dólares. Foi trazido dos Estados Unidos. É inédito. É inédito no Amapá isso. Parabéns o governador Clécio, parabéns os senadores que trouxeram esse equipamento para... Gigante, tu ficou internado na pandemia no Hospital de Santana, já esteve agora recentemente no Hospital de Santana, como é que tá? O que tu avalia da questão da saúde pública? Olha, eu estive lá recentemente com a minha filha, que eu tenho uma filha que é autista, né? E eu estive lá, que ela passou ruim. O hospital está bastante equipado, bastante qualificado. Infelizmente, tem que qualificar alguns funcionários. Né? Essa que é a minha questão observação. É de relação humana, né? Mas tem, mas dá, por exemplo, lá no mano daquele local lá, aquela sala lá, que fica lá na sala de trauma, tem 3 médicos. Com certeza. 3 médicos. Outro dia eu tive que levar meu avô lá e 3 médicos. Tu lembra que tu tava na tenda lá, que a gente foi lá? Tenda dos Milagres. Tenda de ouro, né? Tenda de ouro lá na época. Tenda dos Milagres pra eles. Então a gente teve na tenda lá, entrei dentro da tenda, filmei o Tio Gigante lá no leito. E o governador Clécio, no primeiro mês, ele inaugurou o pronto-socorro, colocou para funcionar o pronto-socorro de Santana, foi para dentro do HE. Com certeza. Colocou para reformar, porque olha só, não é fácil você reformar uma unidade de saúde, colocando ela reformar ela funcionando, como o HE. Por exemplo, tô vendo que estão reformando algumas UBS, dando mão de tinta aí, não é reforma, é mão de tinta e algumas UBS de Macapá. Com certeza, que, por exemplo, porque a reforma de verdade, você faz o telhado tudo, não desidrata, não quebra como a chuva o telhado, como aconteceu no UBS do Congós. Eles estão dando uma mão de tinta que é para dar dinheiro para empresário, ganhar dinheiro, faturar milhões às custas do povo. Já no HE, no HCAL, na maternidade e no Hospital de Santana foi reforma completa. Nós temos várias obras em andamento. Então percebam que há diferenças de tratamento na gestão. Nas UBS, estão fechando as UBS para reformar. Elas não estão sendo reformadas e continuam tendo atendimento. A UBS aqui no Santa Rita, no Congós, na Zona Norte e outras UBS, elas foram reformadas, gigante, mas foram fechadas. E isso deixou de atender muita gente. Essas pessoas estão indo para onde? Pro hospital, pro pai, para outros locais que atendem, né, uma atenção básica, né? Porque também tem muito caso de UBS que tá com problema e que esse horário tá fechado, como a UBS lá da Embrapa, na Zona Sul, ali próximo à Embrapa,
Tem várias unidades básicas de saúde. Então, pra mim, eu acho assim que o maior acerto do Clécio tá na área da saúde. Com certeza. Agora mesmo você vê que a carreta da mulher, né, que está atendendo ali na Praça do Fórum de Santana, meu irmão, aquilo ali é uma coisa espetacular. Foi excepcional, né? Entendeu? E só fala mal da saúde quem é opositor, critica por criticar, ou quem não foi no hospital de Santana, ou no HE, ou no HK, ou na maternidade até antes de 2022 e não foi agora, pra saber a diferença. Porque eu entrei dentro do HE, eu não fico falando, pegando vídeo antigo, não. Eu entrei no HE em 2022. Mas só trabalhar lá. 2022 e fui agora recentemente. No HE, no HK, e vi os banheiros. E pra mim o banheiro é a porta de entrada da organização do sistema de saúde. Eu ia falar sobre isso aí. Eu vi um cagaço lá no evento do Furlan, no Macapaveirão. Aí eu vi, fui lá pra ver, pra comparar, né? Porque tem que ver pra quê? Lá no evento que o governador fez ali na Expofeira, cara, os banheiros. O povo não queria estar, mas nem vendo o cavalo, sentir merda de bosta de cavalo. Queria estar no banheiro da Expofeira, cara. Aí é pra acabar. Que coisa bacana, muito mais bacana do que o quarto do tio Chico. Lá de casa, cara, só no clima, tudo. Meu amigo, banheiro climatizado, cara. Completamente higienizado. Aí, no evento de maior relevância da prefeitura, a gente viu cagaço, a gente viu desrespeito, a gente viu falta de banheiro químico. Um desrespeito ao cidadão que lá... Beleza, estamos fechando, tio Gigante, pra finalizar. 19 horas em ponto. Opa! Machado, vamos embora. Quer falar, Machado, alguma coisa? Um abraço, Gigante. paquete de abraço, um beijo, cheiro de Tu queijo. viu a puxada que o... Tô indo embora com Jesus no coração, É mas melhor com o puxar peito o quê? carregado. É melhor puxar saco do que carroça. Aí é pra acabar. Eu vou me embora pra passar. Vai embora pra onde? Passar de volta amanhã. Segunda, sexta, ao vivo na rádio. Programa 90 Minutos. ZYC 287. Rádio Equatorial FM 94,5. Pertencente ao Sistema Z, Equatorial de Comunicações Limitada. 94.